Estamos de volta! Que alegria! Vamos agora para esse cruzamento aqui, em que você tem o quê? Dois normais. Espera aí que eu não estou vendo direito aqui, eu tenho que olhar na minha... Aqui, ó. Dois normais tendo filho afetado. É o contrário agora. Se tenho dois normais tendo filho afetado, o que nasce afetado é Bzinho, Bzinho, e os normais são Bzão, Bzinho. Então observa, gente, sempre que houver pais iguais tendo filho diferente, o filho diferente é recessivo e os pais iguais são heterozigotos, beleza? Bom, vamos fazer uma questãozinha que caiu na UERJ, beleza? Para que a partir dessa questão vocês vejam uma aplicação de como resolver o cruzamento. Isso é pena que a gente não tem um quadro, né? Então aqui eu não tenho como escrever para te mostrar a resolução da questão. Mas você tenta acompanhar com a Odinha vai tentar te explicar. O que está escrito aqui é o seguinte, ó. A doença de von Hillebrand, que atinge cerca de 3% da população mundial, tem causa hereditária, de natureza autossômica dominante. Se eu tivesse com a prova na mão, eu ia botar assim, ó, tá dizendo que é autossômica dominante. Então, o azão é o doente. Então, o doente, ele é dominante, é azão alguma coisa. Pode ser azão ou pode ser azão-azinho. Tá escrito isso aqui. Essa doença, ela se caracteriza pela diminuição ou disfunção da proteína conhecida como fator von Hillebrand, o que provoca quadros de hemorragia. O esquema abaixo, na verdade está aqui do ladinho, mostra o heredograma de uma família que registra alguns casos dessa doença. Dá uma olhada aí no heredograma da família que tem alguns casos da doença. Tá? Então você tem que a presença da doença, ele botou um asterisco, né? Como presença da doença em vez de pintar, mas está valendo. Bom, admita que os indivíduos 3 e 4, então ó, 3 e 4, casem com pessoas que não tenham a doença. Pergunta a você. A pessoa que eles vão casar não tem a doença. Se a pessoa não tem a doença, ela é dominante ou recessiva? Nesse caso. Se ela não tem a doença, ó, é dominante ou recessiva? A doença é dominante. Então o normal, quem não tem a doença, é recessivo. Ok? Quem não tem a doença é recessivo. Então se o 3 casa com um azinho, e se o 4 casa com um azinho, as probabilidades percentuais de que seus filhos apresentem a doença são respectivamente de... Vamos analisar o heredograma, criança? Vamos analisar? Concorda que o 3 tem a doença? Se tem a doença, ele é azão alguma coisa, né? Porque você já entendeu que a doença é dominante nesse caso. Ele é azão alguma coisa. E a mãe dele, gente, a mãe dele, não é normal? A mãe é azinho. Se ele tem a doença, ele é azão alguma coisa. Mas a mãe é azinho, é porque ele é azão-azinho. Ele recebeu o azão do pai e recebeu o azinho da mãe. Ele é azão-azinho. Se um azão-azinho cruza com um azinho, como eu disse, está faltando quadro aqui. Mas se o azão-azinho cruza com um azinho, vai nascer o quê? Azão, ó. Azão-azinho com azinho, vai nascer azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho, azinho-azinho. A probabilidade de ter a doença do azão-azinho com azinho-azinho é de 50%. Porque o cara que é azão-azinho, ele vai mandar o gene azão para 50% dos seus filhos. Se ele é azão-azinho, ele vai mandar azão para 50% e azinho para os outros 50%. Então você já sabe que a chance do 3 ter um filho doente é 50%. Ó, questão da UERJ, hein? Questão da UERJ. Você já sabe a letra certa, você já sabe que é a letra A. 50%. Agora, qual é a chance, ó, do cara 4 ter um filho doente? Ele não é azinho? Ele não é normal? E não tá casando com outro normal, azinho? Azinho com azinho, só nasce o quê? Só nasce azinho. Azinho. Só vai nascer azinho. Ou seja, a chance de nascer com azão é... Rosca! 0. Então a letra certa é a letra A, 50% e 0. Beleza? Fala aí, Filipinos, tudo na paz? Tudo bem. Maravilha. Oi, gente, boa noite. Temos aí Filipinho, meu querido ex-aluno. Você tá online no Facebook também, Ota. Eu tô o quê? Online no Facebook. Por que você tá falando isso?
Porque você só tá sendo transmitido no site Faces. Tá? Cara, que tecnologia é essa, hein, Felipe? Que tecnologia é essa? Então você, meu amigo do Facebook, minha tia Mi, minha mamãe Leila, todo mundo que tá assistindo, pois é, tia Mi, ó, tá na hora de você assinar o Descomplica, né não, tia Mi? Tá todo mundo aí. Ó, qual é o código de hoje? Quero Bio, eu quero Bio, Descomplica VIP por R$19,90. Isso aqui é o anual, né não, Filipinho? É o anual, né? Isso, 12 de R$19,90 por um ano. Você vai estar pagando isso. Já falei isso. É um lanchinho que você paga por mês e você assina o Descomplica tendo acesso aí a thousands of aulas. Thousands of aulas. Of classes. Ah, melhorou agora. Demorou pra pegar. E aula ao vivo todo dia, monitoria, cara. Pô, medicina para os fortes, matemática sem problema. Guarda, descomplica.com.br/assinatura. Quero Bio, é o código de hoje. Você vai assinar, você vai ser feliz! Ah! E aí vamos agora falar um pouco mais de digestão. Rapazote, você sabe que fisiologia cai bastante no Enem. E cai bastante na UERJ. Então, se você pensar em UERJ, eu diria que fisiologia, bioquímica, sempre tem uma questãozinha ou outra sobre isso. Tem que estar ligado. Eu peguei aqui uma questãozinha de digestão, tem mais coisa aí na frente também que vai chegar para a gente poder resolver juntos. O que é o mais importante da parte de fisiologia digestiva? É você guardar as trocentas enzimas, tá bom? As trocentas enzimas que agem no nosso tubo digestivo. Deixa eu primeiro comentar, mas aí depois eu falo com vocês aí sobre o esquema que a gente tem nessa tabela. Eu vou ficar falando aqui do lado que você pode acompanhar também. Bom, a digestão ela começa na boca. E a digestão química ela começa na boca, cuja principal enzima está escrita aí, ó, saliva, que vai quebrar o amido, é a amilase salivaropitialina. Principal enzima da boca, guarda. A boca começa a digestão da batata, do pão, da pizza. Porque a amilase salivaropitialina vai digerir esse pão, essa batata, essa pizza, num pH 7, num pH neutro. Então a digestão do amido começa na boca, em um pH neutro, gerando moléculas de maltose. Entendeu? O bolo alimentar desce pela faringe, desce pelo esôfago e cai no estômago, onde você vai encontrar o suco gástrico fazendo a quimificação. O suco gástrico ele é um suco ácido, né? Ele tem ácido clorídrico. Por quê? Porque o pH ideal para as enzimas estomacais trabalharem é um pH 2, é um pH bastante ácido. Você sabe o que é ácido? Quantas vezes você já não vomitou? Aí ficou com aquele gosto ácido na boca, né? Sai aquele ácido no nariz, o nariz fica ardendo. Já vomitou, Filipinho, assim? Aquele ácido no nariz, aquele macarrãozinho assim saindo, aquele feijão? Não. Não. Ai, quase saiu, quase. Então repara que o suco gástrico ele é ácido graças ao ácido clorídrico. É o pH ótimo das enzimas estomacais. O ácido clorídrico, ele ativa o pepsinogênio em pepsina, ó, que é a principal enzima estomacal, tá? E ele também combate micro-organismos. Vai combater bactérias, protozoários, para evitar que a gente pegue caganeiras constantes, beleza? Além da pepsina, tem uma lipase gástrica, mas é uma lipase muito fraca. Muito fraca, então esquece ela. Quando você pensar em estômago, pensa que lá vai começar a digestão de quê? Da carninha, da clara do ovo, das proteínas, com a pepsina em pH ácido, beleza? Esse quimoácido vai sair do estômago e vai cair no duodeno. Caiu no duodeno. No duodeno você vai ter a ação dele, do suco pancreático, que é quem tem mais enzimas. O suco pancreático vai começar de forma eficaz a digerir os lipídios lá no duodeno, com a lipase pancreática. Também tem, ó, a amilase pancreática digerindo amido, dando prosseguimento à digestão do amido que começou na boca. Você vai encontrar também tripsina e quimiotripsina, continuando a digestão de proteínas, e você vai encontrar, aqui você não tem, né, mas nucleases que vão digerir DNA e RNA, vão digerir ácidos nucleicos. O suco pancreático, ele é lançado no duodeno, primeira parte do intestino delgado, para poder, ó, sapecar e aiar nesse processo digestivo. Beleza? Além do suco pancreático, o próprio duodeno produz um suquinho dele, ó, o suco entérico. O suco pancreático e entérico agem nessa quilificação. As enzimas do suco pancreático e entérico, ambas, trabalham num pH 8, num pH levemente básico. Eu sempre falo, guarda a linha do cocô, guarda 7,28. 7 é o pH da boca, 2 é o pH do estômago, 8 é o pH do duodeno, guarda isso.
Porque as enzimas aqui do suco pancreático e do suco entérico só agem no pH 8. O que age aqui no suco entérico? As disacaridases entéricas, que terminam a digestão dos carboidratos, dos açúcares. Aqui você tem, ó, a maltase, a lactase, a sacarase, terminando a digestão dos açúcares. O suco entérico também tem lipase, lipase entérica, e dipeptidases, como a erepsina, que terminam a digestão das proteínas. E aí a digestão ela acaba aí. É lógico que para facilitar a ação do suco pancreático e do suco entérico, olha quem que age também, ó quem que trabalha também, a bile. Então no duodeno você tem ali a chegada de suco pancreático, suco entérico, bile, todo mundo junto para poder terminar a digestão, a quilificação. E a bile não tem enzimas. A bile tem sais biliares ou ácidos biliares, que na verdade são esteroides, que vão espalhar esses lipídios. Espalham os lipídios. E espalhando esses lipídios, aumentam o quê? O quê, Filipinho? O quê? Superfície de contato. Superfície de contato. Superfície de contato dos lipídios com a lipase pancreática, com a lipase entérica. Então, galera, a iodinha é muito nome, a UERJ está chegando. Não importa. Pensa assim, ó. Pensa que a digestão do amido começa na boca, Lelê. A digestão de proteína começa no estômago. A digestão de lipídios começa no duodeno. E a digestão de todo mundo termina no duodeno. É lógico. No início do jejum no ilho, que é a próxima parte, você ainda tem um pouquinho de digestão rolando ali. E do meio para o fim do jejum no ilho, você vai absorver os nutrientes, os micronutrientes que foram obtidos desse processo digestivo. Tá? Por exemplo, ó, você vai obter aminoácidos, ó, glicose, galactose. Aqui tá ácidos gordos, né? Porque o slide possivelmente é de Portugal. Portugal usa ácidos gordos em vez de ácidos graxos. Ácidos gordos, glicerol, que você vai absorver. Jejum no ilho absorve os nutrientes. Vai pro intestino grosso, que vai chupar teu cocô. Imagina, lá no intestino grosso tá assim, ó. Chupando o teu cocô, reaproveitando água e... Vomita não, Felipe. Reaproveitando água e sais minerais e produzindo algumas vitaminas com a sua microbiota intestinal, para que aí o seu cocô bonitinho, gotocinho, possa ser eliminado pelo seu último esfíncter do sistema digestório, que é o seu ânus. Lelê? Que beleza! E vamos resolver então a questão. Questãozinha 2 aí, mais uma questão da UERJ, questão de digestão. Tenho certeza absoluta que você vai acertar, hein? Vai acertar, vamos lá? O suco gástrico contém um ácido produzido pelas células da parede do estômago que desempenha papel fundamental para a eficiência do processo digestório no ser humano. O consumo excessivo de antiácido, sabe, sal de fruta, né? Eu tenho gastrite, eu vou usar antiácido. Ó, o consumo excessivo de antiácidos pode interferir na atuação do suco gástrico, prejudicando o funcionamento normal do estômago. As duas principais funções do estômago prejudicadas pelo uso excessivo são, ó, tá dizendo que o antiácido vai prejudicar alguma função estomacal. O que a gente falou que o ácido clorídrico faz, hein? O ácido clorídrico deixa o pH ácido, que é o ideal para a pepsina trabalhar, ativa o pepsinogênio em pepsina e combate micro-organismos, não é isso, criança? Então, ó, letra A. Letra A. Ó, se você inativa o ácido clorídrico, você prejudica a emulsificação de gordura? Nada a ver. Emulsificação de gordura é bile no duodeno, não tem nada a ver com o estômago. Nhé! Letra B. Quebra de moléculas de carboidrato. Gente, carboidrato? Estômago não digere carboidrato. Estômago é pepsina digerindo proteína. Nhé! Letra C. Ó, prejudica a transformação do pepsinogênio em pepsina. Já gostei. E dificulta a eliminação de micro-organismos. Sim, marca a letra C. E a letra D, digestão de compostos carboxílicos. Não, compostos ácidos carboxílicos são ácidos graxos e que não são digeridos nem no estômago, nem no intestino, nada disso. A melhor opção, de fato, é a letra C. Beleza? Tudo tranquilo, Lips? Tudo tranquilo. Show de bola, show de bola. E aí, o que a gente vai fazer agora juntos, Lips? Vamos menstruar. Olha que momento mágico. Olha que momento alegre. Essa nossa menstruação.
ciclo menstrual, galera, volta e meia cai também, né? Volta e meia aparece. Então, ó, e cara, eu tenho certeza que eu posso falar de ciclo menstrual 10 vezes, 20 vezes, e você sempre vai ter ali um resquíciozinho de dúvida. Então vamos relembrar aqui como é que se dá o ciclo menstrual. Bom, o ciclo menstrual tá começando aqui, hein? Começando aqui. Como é que eu sei? O folículo ovariano aqui tá pequenininho, tá vendo? Então o ovário tá pequenininho, o folículo ovariano, ele não tá crescendo ainda. A gente observa aqui os hormônios hipofisários muito baixos, o FSH e o LH muito baixos, tá? E os hormônios ovarianos também baixos também. O estradiol, que é o estrogênio, beleza? E a progesterona. Observa, cara, que o primeiro dia do ciclo é o dia em que a menstruação desceu. Desceu a menstruação, eu sempre falo, é o teu útero que está chorando. Né? Desceu a menstruação, o teu útero está lá. Teu útero está chorando, lágrima de sangue. O teu útero está triste. Você não engravidou. Não engravidou. Mas você vai agora trabalhar nesse ciclo para, quem sabe, agora você ser feliz, você obter sucesso, você conseguir engravidar. Então, quando começa aqui, ó, o ciclo menstrual, o primeiro hormônio a aumentar é o verdinho daqui, ó, o verdinho. Tá tendo um pequeno aumento aqui, o verdinho, que é o FSH, que é o folículo estimulante. O que faz o hormônio FSH, o folículo estimulante? Ele amadurece o folículo ovariano, beleza? Então, o primeiro hormônio a aumentar, o FSH, ele vai estimular a maturação do folículo ovariano. E além de estimular a maturação do folículo ovariano, ele vai estimular que esse folículo ovariano, ele produza o primeiro esteroide ovariano, ele produza o estrogênio, estrógeno ou estradiol folicular. De novo, desceu a menstruação, aumenta o FSH, que vai amadurecer o folículo e que vai estimular a produção do estrogênio. Beleza? O estrogênio, ele vai comandar a proliferação novamente, ó, dos vasos sanguíneos do endométrio. O seu útero, ele vai ficar cada vez mais espesso, esperando ali a chegada do bebezinho, a chegada do embriãozinho. Beleza? Então o estrogênio comanda essa proliferação dos vasos do endométrio e o estrogênio volta à hipófise para estimular a secreção do segundo e último hormônio hipofisário para estimular a secreção do LH. Então, na ordem, ó, o FSH amadureceu o folículo e estimulou o estrogênio. Beleza? O estrogênio comandou a proliferação de vasos do útero, do endométrio, e estimulou a liberação do LH. Beleza? O LH, ele junto com o FSH, ó, nesse pico que está representado aqui, ó, no dia 14, que é a metade do ciclo, o pico de FSH, o pico de LH, promoverão a ovulação. Então fala, Podinha, fala. Quais hormônios promovem a ovulação? Isso, o FSH e o LH. O FSH e o LH juntos, no meio do ciclo, promovem a ovulação. O LH promove também a transformação dessa estrutura que é o folículo rompido em corpo amarelo ou corpo lúteo. Que uma vez que o LH inibe o estrogênio, o corpo lúteo ele vai produzir o último hormônio do ciclo para manter o útero espesso, para caso essa mulher engravide. O último hormônio do ciclo, ó, que é fácil de ver, porque é o único que aumenta só na segunda metade, que é a progesterona. Então, mais uma vez do início, para você não se perder. Começou o ciclo, o útero chorou, FSH. O FSH amadurece o folículo, estimula a produção do estrogênio. Beleza? O estrogênio comanda a proliferação de vasos do útero, do endométrio, estimula a secreção do LH. LH junto com o FSH tem ovulação. O LH inibe também o estrogênio, mas o LH transforma o folículo rompido em corpo amarelo ou corpo lúteo, que produz o último hormônio do ciclo, aqui da segunda fase, que é a progesterona. Observa que enquanto a progesterona estiver alta, você ainda tem um útero espesso. O problema é que a progesterona ela vai voltar para a hipófise para inibir o FSH e o LH. Não é bem um problema, né? A importância da progesterona inibir o FSH e o LH é que, cara, a mulher já ovulou. Se o FSH e o LH continuassem altos, imagina,
ficasse alto por 10 dias esse FSH e LH. A mulher ia ovular 100 vezes, maluco. 100 vezes. Não é importante para a mulher ovular uma vez só? A mulher não está investindo mais em quantidade do que em qualidade? A mulher não é uma tartaruga que vai botar 100 ovos. A mulher não é um salmão que vai botar 100 mil ovos. Ela vai botar umzinho de cada vez. Então observa que essa inibição da progesterona no FSH e o LH impede essa múltipla ovulação. Porém, sem o LH, o corpo lúteo, ó, degenera. Sem corpo lúteo, a progesterona, ó, cai. E aí com a queda de progesterona, cara, observa, ó, todos os hormônios já estão embaixo aqui. E aí quando cai a progesterona, o que que acontece? Seu útero chora de novo, você não engravidou, o útero vai chorar, e aí fazer o quê? Você vai ter que começar um novo ciclo. Então você deve estar pensando agora, e se engravidar, Odinha? E se engravidar? E se no meio do caminho tem espermatozoide, tem espermatozoide no meio do caminho? O que vai acontecer? O embriãozinho, ó, vai chegar aqui, o blastocisto vai se implantar aqui. E quando o embrião se fixar no endométrio, se ele não abrir o olho, ele vai ser levado por uma enxurrada de sangue logo ali, né? Então, quando o embrião fixa aqui no útero, ele produz um novo hormônio, que é o famoso beta-HCG, gonadotrofina coriônica. Porque, ó, gonadotrofina coriônica é um hormônio produzido no córion, que é um anexo do embrião. E aí, se o embrião tá aqui produzindo HCG, ele vai manter o corpo lúteo ativo, ele vai manter a progesterona alta. E qual é o objetivo disso? É impedir a menstruação. E aí, ó, mozão, atrasou, tá atrasado, o que eu faço? Eu digo, não é nada não, vamos esperar. Aí no outro dia, mozão, não desceu, e agora? Não. Aí no outro dia, mozão, aí tu vai comprar aquele teste de farmácia. O que o teste ele vai procurar? Vai procurar o beta-HCG. Porque se tiver o beta-HCG, isso foi produzido por quem? Não foi pelo embrião? Então fez o testezinho, apareceu lá, bandinha ali no teste de farmácia. Parabéns, mamãe! Parabéns, papai! Por quê? Porque achou o beta-HCG, que é o hormônio embrionário, ou seja, a mulher está grávida. Entendeu? Foi, Filipinho? Podemos continuar? Sim. Que beleza. Eu botei a seta errada, agora vai. Agora vai o quê? Vai pro Descomplica VIP, R$19,90, propaganda. Tu acha que a gente tá dando aula de graça assim? Não, né? Tem que rolar um merchan. Tem que rolar um merchanzinho. Se você não é assinante ainda do Descomplica, ó. Mas não é não, Felipe? É mentira minha? Não, é sério. Você tá certo. Não, tem que fazer mais, mas tem que ser, né? O momento da propaganda, né? Todo canal de televisão faz isso, o Descomplica tá fazendo a nossa propaganda, a propaganda de algo que a gente acredita que, cara, quando a gente recebe o feedback dos alunos, a gente vê muito claramente isso. A quantidade de aluno que a gente está conseguindo ajudar. Por quê? Porque assinou o Descomplica. Eu sei que a gente ajuda também você, mão de vaca, que não assinou ainda e está assistindo só as aulas grátis. Tu tinha que ter vergonha, rapaz. Mas não tem problema não, pode assistir assim também, a gente ajuda você também. Mas se você quiser assistir todo dia, cara, aula ao vivo de manhã, aula ao vivo à noite, em alguns dias à tarde, né, medicina para os fortes, matemática sem problemas, monitoria, cara, toda semana tem monitoria, tem correção de redação, mais de 25 mil aulas gravadas. Para quem? Para você que vai assinar, ó, por 12 vezes R$19,90, nosso plano anual, beleza? Até porque, mas o exame de qualificação é logo agora, no dia dos namorados. Mas tem um segundo exame, maluco. Mas tem específica, maluco. Com esse plano VIP, depois que acabar o empurrão pro Enem, sabe o que tem? Vai ter específica. Pra galera de específica. É só pay. Se assinar o VIP, vai ter direito a isso, Felipe? Sim. Vai ter direito. Entende? Então vale, tá achando que é só Enem, Descomplica? E Não. é só até meia-noite esse cupom, tá? Só até meia-noite, rapaz. Aproveita isso aí, cara. Aproveita. Tia Mi, fala pra minha prima aí, a Mayumi, sério mesmo, Tia Mi. A Mayumi queria assinar, falei, pô, espera o cupom, que agora com cupom a Mayumi vai assinar. Minha prima, Mayumi, Lívia Mayumi. Procura aí no Facebook, Lívia Mayumi. Ela vai assinar também, que ela tá querendo estudar, beleza? É uma meio gordinha assim, mas, valeu, prima. Valeu, Mar. Vamos embora fazer a questão 3, ok? Vamos fazer a questão 3, que aí, ó, questãozinha de ciclo menstrual. Boa questão. A pílula anticoncepcional contém os hormônios estrogênio e progesterona que agem sobre a hipófise, alterando os níveis de liberação dos seguintes hormônios, FSH e LH. Então, olha só, hein, gente.
O que é a pílula anticoncepcional? Para que a mulher toma pílula anticoncepcional? Ah, é para não engravidar. Eu sei disso, né, maluco? Mas a pílula anticoncepcional é um método anovulatório. Ela vai usar estrogênio, progesterona, para inibir, tá escrito, o FSH e o LH. Inibindo o FSH e o LH, ela não ovula. E aí, quando acabar a cartelinha, o que acontece? Ela tem um sangramento e começa uma nova cartelinha. Acabou a cartelinha, acontece o que, Jéssica? Tem um sangramento, né não, Jéssica? Não é assim que acontece? Tem um sangramento e aí começa uma nova cartelinha. E ela não ovula. Por quê? Porque o estrogênio e a progesterona inibem o FSH e o LH. No gráfico abaixo são mostradas as variações das concentrações de FSH e LH durante o ciclo menstrual de 28 dias de uma mulher que não usa pílula. Tá aqui, ó. Se ela não usar pílula, você tem o ciclo assim, ó. E a ovulação ali no pico do FSH e o LH. O Odinha falou isso, né? Dia 14, pico do FSH e LH, pei! Ovulou. Show de bola. Considere agora uma mulher que utilize esse método anticoncepcional na prescrição usual. Uma pílula por dia ao longo de 28 dias. Na verdade, até essa prescrição varia. Né? Existem pílulas que a mulher toma ao longo dos 28 dias, existem pílulas em que ela toma 21 dias, para por 7. Isso varia, mas aí está dizendo 28 dias tomando a pílula. Os valores sanguíneos dos hormônios FSH e LH durante o ciclo menstrual dessa mulher estão apresentados onde, gente? Onde? Qual desses aí? Se ela está tomando 28 dias pílula, são 28 dias, ó, a Jéssica está tentando matar ali a questão. São 28 dias que ela vai estar com estrogênio e progesterona lá em cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, como é que vai estar o FSH e o LH? Estarão lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Qual é a letra certa? Letra C. Entenderam? Porque o que vai ocorrer é que os esteroides ovarianos presentes na pílula inibirão o FSH e o LH. E se não houver pico das gonadotrofinas hipofisárias FSH e LH, ela não vai ovular, que é o objetivo da pílula. Tudo bem? Uma questão boa também é assim, olha, mas por que a mulher pode tomar pílula anticoncepcional e o diabético não pode tomar pílula de insulina? É porque estrogênio e progesterona são hormônios esteroides. Como são hormônios esteroides, eles podem ser absorvidos diretamente pelo trato digestivo. No caso da insulina, como ela é um hormônio proteico, ela sofreria a ação da pepsina, da tripsina, ela seria digerida e o diabético absorveria somente os aminoácidos, entendeu? O hormônio proteico não pode ser administrado via oral porque ele é digerido. Quando o hormônio é um esteroide, ele pode ser absorvido diretamente. Beleza? Show de bola. Vamos então pro próximo. Que alegria! Que alegria! Tá feliz aí, Filipinho? Frio, tá com frio? Eu tô suando, né, cara? Gordo é fogo. Não, mas tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, gordo é fogo, cara. Gordo é fogo, mas tudo bem. Parece uma baleia jubarte que encalhou lá na praia, mas tudo bem. Olha só, o que a gente tem? O que a gente tem aqui? Não, porque senão eu vou ficar com mais calor se você me der um abraço, Felipe. Então é melhor não. O que a gente tem aqui? A gente tem o figo, não é isso? O figo, o fígado. Beleza? A gente tem um esqueminha do fígado. Para quê? Para falar de algumas alterações no metabolismo energético do fígado, no metabolismo da glicose, que também, ó, tem cheiro de UERJ. Ó, tá sentindo? Tá sentindo, Felipe? Opa! Tem cheiro de UERJ. O fígado, ele é um órgão de múltiplas funções, né? De múltiplas funções que está presente no nosso organismo. Deus, o cheiro de UERJ, cara. É o cheiro de UERJ, rapaz. Por quê? Cara, olha só, hein? O que o fígado faz? A gente já falou hoje que ele produz a bile. Ele produz a bile, que fica estocada aqui, ó, nessa bolsinha aqui, fica estocada na vesícula biliar. Produz a bile. Outra coisa, desintoxicação. Tu sabe que o cara que toma bomba, estopora o fígado. Que o cara que toma goró demais, cirrose hepática, estopora o fígado. Por quê? Porque ele é responsável pela desintoxicação. O hepatócito faz a desintoxicação do nosso organismo, no seu retículo endoplasmático liso, né, e nos seus peroxissomos. Lelê? O que mais que você sabe? Você sabe que o principal excreta produzido pelas nossas células é a amônia. E aqui no fígado a gente tem um ciclo chamado ciclo da ornitina, onde esse ciclo da ornitina transforma a amônia em ureia, que é menos tóxica, para a gente poder jogar fora.
O fígado armazena um monte de substâncias úteis. Ele armazena vitaminas, especialmente as lipossolúveis, e ele armazena glicogênio, lipídio, com alguns processos que a gente vai mostrar aqui. O fígado, ele produz algumas substâncias que vão ser fundamentais para a coagulação sanguínea, como a protrombina, como o fibrinogênio, que agem no processo de coagulação, e outros fatores de coagulação. Se não houverem esses fatores, e protrombina, fibrinogênio, não há coagulação sanguínea. O fígado, ele age no metabolismo de lipídios e tanto degrada quanto produz o LDL, o HDL, as lipoproteínas, o mau colesterol e o bom colesterol. Tudo isso é metabolizado aqui no fígado, nas nossas células hepáticas. O que mais que o fígado faz de importante? Cara, é tanta coisa que de fato tem que fazer uma listinha aí para você poder guardar todas essas funções hepáticas. Show? O que eu tenho aqui agora do lado de cá? Eu tenho algumas alterações que a glicose pode sofrer no interior da célula hepática. Por exemplo, depois da sua alimentação, a gente chama de uma situação pós-prandial, depois que você come, a glicose dentro da célula hepática aumenta. Quem vai fazer esse teu fígado absorver a glicose do sangue é um hormônio, né? Qual é o hormônio que tira a glicose do sangue, que joga a glicose para a célula hepática e para outras células do organismo? O hormônio que abaixa a glicemia é a insulina. Insulina produzida nas células beta-pancreáticas, não é isso? Então, se depois da alimentação você joga a glicose para dentro da célula, a glicose aqui dentro aumenta, né, Nen? E a glicose aqui dentro aumentando, a gente pode, dentre outras coisas, produzir o glicogênio, fazendo um processo que é a glicogenogênese. E a gente pode também, pegar essa glicose e usar no processo metabólico de geração de energia, tanto fazendo a glicólise, a fase preparatória que gera acetil. Esse acetil vem para o ciclo de Krebs, né? E depois para a cadeia respiratória, garantindo o quê? A respiração celular, né? Então isso aqui é respiração celular. Quer dizer, aqui estava o ácido graxo, foi mal, tô cego. A respiração celular está aqui para baixo, Acetil, CoA, ciclo de Krebs, respiração celular. Agora, se você comeu açúcar demais e foi dormir, que é o que o Oda faz todas as noites, esse excesso de glicose pode ser convertido em ácido graxo. Olha, rapaz. Olha, rapazotes. E esse ácido graxo pode ser usado para fabricar, juntamente com glicerol, a banha, a gordura, o bacon. Vocês querem ver minha barriga? Quer, Felipe? Não? Ah, então beleza. Vai ser usado para fabricar o quê? O ácido graxo aqui, que vai virar bacon, gordura. E por isso, quando você come muito carboidrato, você pode acabar engordando também. Show? Tudo isso numa situação após a alimentação, pós-prandial. O que acontece agora numa situação de jejum? Jejum. Tô com cansaço, eu peguei esse soninho, já não como faz tempo. Cara, vai abaixar a glicose do sangue. Quando abaixa a glicose do sangue, um outro hormônio entra na jogada, né? Que é antagônico à insulina, é o glucagon, da célula alfa pancreática. O que o glucagon faz? Vai favorecer que o fígado jogue essa glicose para o sangue. Joga a glicose para o sangue. Joga a glicose para o sangue. Como abaixa a glicose aqui dentro, a gente vai mobilizar as reservas de glicogênio, fazendo uma glicogenólise, beleza? Então, em jejum, você vai fazer uma glicogenólise. Você vai usar os estoques de lipídios, tá? Para poder gerar o ácido graxo. E aí esse ácido graxo pode ser usado na chamada beta-oxidação, para gerar energia a partir do ácido graxo. E esse piruvato aqui, que pode se originar a partir de aminoácido, do glicerol ou do ácido lático, do lactato, esse piruvato vai poder formar novamente glicose. E esse processo importantíssimo, que é o número 4 aí, é a gliconeogênese. O que é gliconeogênese? Gliconeogênese. É uma nova neogênese, criação de glicose. Então, formar glicose a partir de um composto não glicídico, formar glicose a partir de aminoácido, glicerol ou lactato, é a gliconeogênese. Beleza? Cara, esses nomezinhos são importantes. A beça ficar aqui do lado, porque eu sei que deve ter gente aí até anotando, né? Para poder dar aquela força. Então tá aí, você anotar esses nomes. Porque você vê os nomes, glicogênogênese. Caraca aí.
Que nome feio, mas glicogenogênese é a gênese, que é a criação do glicogênio. 2, glicogenólise. O que é a glicogenólise? É a quebra do glicogênio. 3, glicólise. O que é a glicólise? É a quebra da glicose. Lise é quebra e gênese é criação. 4, gliconeogênese, que eu falei. É uma nova criação da glicose a partir de composto não glicídico. 5, o consumo de acetil-CoA no ciclo de Krebs. Isso é para alimentar a respiração aeróbica, até porque depois do ciclo de Krebs, que já rola na mitocôndria, né? Na matriz mitocondrial, você vai ter a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais, produzindo ATP para caramba. 6 é a beta-oxidação dos ácidos graxos, né? Para poder usar uma fonte lipídica no processo de geração de energia. E a síntese de ácido graxo é o bacon, é armazenar essa banha caso você tenha um excesso de glicose no seu organismo. Beleza? Show disso! Vamos para a questão 4, mais uma da UERJ, isso aí é difícil, hein? Isso aí é difícil. Oi? O metabolismo de glicose é o mesmo que o metabolismo energético? Não, olha só, o metabolismo energético é você usar um combustível para gerar energia, para gerar ATP. Agora, qual é o principal, né, combustível? O principal combustível é a glicose. Mas o metabolismo energético, como a gente acabou de ver, ele pode ocorrer não a partir da glicose, mas a partir, por exemplo, do ácido graxo, a partir da beta-oxidação. Mas o combustível prioritário é a glicose. É como se o nosso carro fosse total flex, entendeu? Mas a gente preferisse usar um combustível em relação ao outro. É por aí. A glicose é o principal, entendeu? Foi, Filipinos? Foi. Show de bola, vamos para a questão 4, então. Em um laboratório, inoculou-se em um rato previamente mantido em jejum prolongado o aminoácido alanina, marcado com carbono 14. Após algum tempo, a incorporação de carbono 14 foi medida em 4 substâncias extraídas de diferentes órgãos desse animal. Então, chamando a atenção para quê? Para o jejum prolongado. Se ele está em jejum prolongado, ele deve usar esse aminoácido para quê? Fala para mim. Fala para mim, está em jejum. Vai usar o aminoácido para fabricar glicose via gliconeogênese, não é isso? Então, olha só. Então, a gente vai ver como é que está a glicose no fígado. A gente vai ver histidina no tecido muscular. O que é histidina, Oda? Sei lá, não, tô brincando. É um aminoácido, mas, cara, aminoácido no tecido muscular, acetilcolina, que é um neurotransmissor no cérebro, e o ácido oleico do tecido adiposo, que é um ácido graxo poliinsaturado. O que você acha, em jejum, que esse vagabundo vai fazer com aminoácido? Se ele está em jejum, sabendo que a alanina pode ser desaminada, produz ácido pirúvico, Codinha falou. A eficiência da marcação pelo isótopo radioativo deverá ter sido maior na seguinte substância. Gente, se ele estava em jejum e o aminoácido desaminado virou piruvato, volta lá, volta lá. O aminoácido desaminado virou piruvato, o que esse piruvato pode gerar? Ele pode fazer onde? No fígado. Por que fígado, gente? Porque o fígado é o principal órgão que faz essas transformações, entendeu? Então a gliconeogênese, ocorre só no fígado? Não. Gliconeogênese ocorre no tecido adiposo, a gliconeogênese ocorre na célula muscular, beleza? Mas o principal transformador aí é o fígado, que vai estar continuamente liberando essa glicose para o sangue para suprir as células em deficiência de glicose em uma situação de jejum. Beleza? Show de bola. Olha aí, Filipinho. O que é isso? Fala pra mim. Cupom. É o cupom. É o cupom Quero Bio. Agora não é só bio não, né? É importante ressaltar, mas você sabe disso, que o Descomplica é bio, é redação, filosofia, sociologia, matemática, tudão. Tem Mas... gente falando aqui, o Ada podia fazer um vídeo desse pro site, né? Eu falei, gente, mas tem módulos inteiros lá sobre isso. O Oda podia fazer um vídeo desse pro site. Gente, deve ter, sem zoeira, umas 500 horas de aulas do Oda no site. Sem zoeira. 500 horas. Deve ter mais, tá? Deve ter mais. Horas de aula.
Beleza? Então, se você for procurar lá no site, sistema endócrino, coordenação endócrina, cara, vai estar tudo isso super explicadinho. É porque aqui, né, a gente zoa mais, a gente brinca mais, aquela coisa, faz a propaganda do Descomplica. Então, a galera que não é assinante ainda e quiser ter essas mais de 500 horas do Oda, no teu ouvido no site, mais aula ao vivo todo dia, medicina para os fortes, matemática sem problema. Eu acho que você já entendeu, né? É descomplica.com.br/assinatura. Quero bio! Quero bio! Quero bio! Que você vai assinar por 12 barangotes de R$19,90, que é o plano anual. Você vai ter acesso ao longo de um ano inteiro. Show de bola? Show de bola. E o que a gente tem agora, para a gente poder fechar com essa nossa aulinha? Aqui está escrito cadeia alimentar, né? Mas, na verdade, o que a gente tem que falar é algo que vai bem além da cadeia alimentar. Bom, minha gente, aqui a gente tem uma pirâmide, na verdade, que está representando uma cadeia. Deixa eu pegar de novo, porque senão eu não enxergo. A cadeia que está representada aqui é fitoplâncton, zooplâncton, peixes pequenos, peixes grandes e homens, tá bom? Então, essa pirâmide aqui, digamos que seja uma pirâmide de número. Então, você tem isso aqui de fitoplâncton, isso aqui de zooplâncton, isso aqui de peixe pequeno, de peixe grande e de homem, beleza? Então, observa que a cadeia alimentar, a pirâmide, sempre vai estar representando a relação alimentar entre os seres. Você sempre tem na base da cadeia o produtor, depois você vai ter o consumidor primário, o consumidor secundário, terciário, sucessivamente, até chegar nos decompositores. O que é o mais importante que você tem que guardar de cadeia alimentar? Aqui não tem o decompositor, mas os decompositores são fundamentais na ciclagem da matéria, não é isso? A matéria em uma cadeia obedece a um ciclo, onde o produtor transforma as substâncias inorgânicas simples em substâncias orgânicas complexas. O produtor converte substância inorgânica simples em substância orgânica complexa. E quando chega nos decompositores, a substância orgânica complexa ela vai ser convertida em substância inorgânica, sendo redisponibilizada aos produtores. Então, guarda maluco que a matéria obedece a um ciclo. Guarda isso. A matéria obedece a um ciclo. E os elos principais são o produtor, convertendo o inorgânico em orgânico, e o decompositor, convertendo o orgânico em inorgânico. Lelê? Agora, quando a gente pensa em energia, de onde vem a energia do fitoplâncton? De onde vem essa energia do fitoplâncton? A energia do fitoplâncton vem do Sol. Vem do Sol. E aí ele vai converter a energia luminosa em energia química, não é isso? Essa energia química, né, foi produzida, né, foi convertida a partir do processo que é a fotossíntese. Cerca de 1% dessa energia vai fixar aqui no produtor e depois 10% vai passar para o consumidor primário, 10% para o consumidor secundário, 10% para o terciário e assim sucessivamente. Valeu, Vini. Até mais. E assim sucessivamente. Então, a energia, diferentemente da matéria, ela sempre, diminui ao longo da cadeia alimentar. Então, a matéria obedece a um ciclo, mas a energia obedece a um fluxo unidirecional. Guarda isso. Matéria cicla, energia fluxo unidirecional. A energia sempre diminui ao longo da cadeia. Guarda. Energia sempre diminui ao longo da cadeia alimentar. Entendeu? Tanto que, de pirâmides, a única pirâmide que nunca pode ser invertida é a pirâmide de energia. Porque a energia sempre diminui ao longo da cadeia. Entendeu? E agora a gente chega no tema que eu queria falar. Que qual é? Embora a energia sempre diminua ao longo da cadeia, poluentes não biodegradáveis sempre aumentam ao longo da cadeia. A energia diminui, poluentes não biodegradáveis sempre aumentam ao longo da cadeia. Por quê? Porque imagina, olha aqui o nosso exemplo, gente. O fitoplâncton, ele está com 0,00, nem sei quanto zero tem aqui, 3 partes por milhão de DDT. O DDT é um inseticida que foi amplamente utilizado, hoje é proibido, um inseticida não biodegradável. Se ele é não biodegradável, a concentração aqui é uma concentração muito pequena. Mas olha só no zooplâncton quanto está.
cara, já é milhares ou milhões de vezes maior. Porque, como é não biodegradável, o zoo vai comer vários do fito e vai acumular no corpo. Olha daqui, ó. Daqui pro peixe pequeno quanto vai? Já aumenta muito mais. Daqui pro peixe grande até chegar no... aumenta muito mais. Porque, guarda isso, poluentes não biodegradáveis sempre aumentam ao longo da cadeia, assumindo maiores concentrações no topo. Qual o nome desse processo mesmo, criança? Qual o nome disso? Biomagnificação, magnificação trófica ou bioacumulação. Beleza? Guarda isso. Poluentes não biodegradáveis sempre aumentam ao longo da cadeia. Os principais exemplos são os agrotóxicos e os metais pesados. Agora, quando o poluente é um poluente não biodegradável, dá uma olhada na fotinho aqui. Já viu, Felipe? Sou eu tomando banho quando eu era criança. Opa. Quando eu era criança, eu morava em Hamamatsu, no Japão, e volta e meia lá em Hamamatsu, você tinha essa proliferação excessiva de algas. Sério, morava lá em Hamamatsu, junto com vários outros parentes. É mentira, gente, mas tudo bem. Era uma boa história, né, para ser contada. Aqui você tem esse japinha tomando banho nesse mar de cocô. E por que mar de cocô? Porque quando você tem poluentes biodegradáveis, poluentes biodegradáveis como cocô, resto alimentar, caixa de gordura. Cara, quem mora em casa, já viu a caixa de gordura da casa? O que é? Já viu, Filipinho? Caixa de gordura, o que pega essas águas servidas, né? Aí é muito nojento, cara. Quando abre, sai as baratas. Maluco, não sei o que é pior, se é a caixa de gordura ou a fossa. Teve uma vez na casa da minha mãe em Maricá, que o cara foi limpar a caixa de gordura. O cara mergulhou na caixa, juro, e pegava os baldes, jogava aquele balde do lado de fora, com aquela coisa horrorosa aqui. Mas ele mergulhou sem Meu irmão, especial? mergulhou de bermuda, de shortinho. Que isso? Juro. E a única coisa que ele pediu, assim, ó, pra limpar a caixa de gordura da senhora, R$50, mais 2 garrafas de cachaça. Ele que ele virou ficava mutante depois, maluco, né? ele Saiu ficava ali quase com que fazendo daquele. bolinha, assim, ó, pro alto e nadando dentro da caixa de gordura. Bizarro. Cara, se isso vai parar, sabe? Pois é, se isso vai parar na Baía de Guanabara, no Rio Tietê, na Lagoa da Pampulha, né, no Lago Sul, no Lago Norte lá de Brasília, o que acontece? Cara, os poluentes biodegradáveis, eles são degradados por bactérias decompositoras. Bactérias decompositoras aeróbicas. Essa decomposição aeróbica vai liberar sais minerais. Esses sais minerais são usados pelas alguinhas que proliferam em excesso. Então, se você vai em alguma praia, tem muita alga, muita plantinha aquática, perigo, cuidado, poluição é isso, tá? Mas o principal impacto é que o decompositor aeróbico acaba com o oxigênio do meio. E aí, ao acabar com o oxigênio do meio, morre peixinho, morre camaleãozinho, morre tudo e proliferam só os decompositores anaeróbicos. Qual o nome desse processo? Eutrofização artificial. Mais uma vez, quando o poluente é não biodegradável, magnificação trófica. Quando o poluente é biodegradável, eutrofização artificial. Magnificação trófica, morre quem? Predador de topo com a maior concentração de poluentes. Eutrofização, morrem todos os seres aeróbicos. Show? Questãozinha da UERJ, para fechar. Questão 5. No gráfico está indicada a concentração de um metal pesado no corpo de vários habitantes de um lago, bem como a concentração do isótopo nitrogênio 15, cujos valores mais elevados estão associados a níveis crescentes da cadeia alimentar. A curva de concentração do metal, o metal não está aumentando ao longo da cadeia alimentar? Sim! Pode ser explicada pelo processo de quê? Qual o nome desse processo? De aumento de poluentes não biodegradáveis ao longo da cadeia? É a magnificação trófica, letra A. Não é eutrofização. Eutrofização é morrer o aeróbico. Sem interrupção do fluxo de energia, tu tá de sacanagem com a minha cara. E D, retenção de matéria orgânica consumidor maior. Não tem nada a ver também. Show! Pra fechar, falar uma coisa que eu não falei hoje ainda. Se você não é assinante do Descomplica, tá aí. Quero bio. Só até as 11h59 da noite de hoje para assinar o Descomplica VIP por R$19,90. É barato, 12 barangotes disso e você vai ter acesso a thousands of aulas de biologia, química, redação, física com os professores mais loucos desse Brasilzão. Descomplica.com.br/assinatura. Quero bio, o nosso códigozinho de hoje. Tá bom?
do fundo do coração, desejo a todos que estão assistindo aí boa UERJ, boa Faculdade Paraná, que eu sei que vai rolar também, boas faculdades particulares, que estão um monte tendo vestibular de inverno agora. Parada é essa, gente. É não desanimar. Segue estudando. Sucesso garantido. Show? Filipinho, podemos terminar então? Podemos. Então, valeu. Grande beijo pra vocês. Gente. A gente se encontra pros assinantes segunda-feira na Aula ao Vivo. Até mais.